Família, seguidores, mais um episódio do Bioma 7 Podcast. Lembrando que aqui pode tudo, desde que seja você. Sempre. Mauro Miller, qual é a novidade de hoje, meu amigo? A novidade de hoje é a seguinte, cara. A novidade é que nós temos uma nova pessoa integrando o time do Bioma 7 e a gente tem um orgulho de apresentar e conhecer um pouco mais dessa pessoa para saber extrair dela mais ou menos assim a sua própria história, né, para contar pra gente e para ser referência para quem está assistindo aqui. E além de ser pessoa, evidentemente, é uma mulher elegante, mas a expertise dela do jornalismo, da comunicação, da publicidade, por que não, e propaganda como marketing, traz agora para o Bioma um time de reforço com credibilidade. Senhoras e senhores, com vocês, Jaqueline Moraes. Seja bem-vinda. Uau! Gente, vocês me deixaram emocionada. Juro, meu coração não bate mais forte assim, desse jeito, com gravações e tudo mais. Fiquei muito emocionada com essa apresentação de vocês. Que legal. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tô Você muito sabe feliz que de estar aqui aqui. pode tudo, desde que seja você sempre. Então tô em casa. Tá Tá em tudo casa. certo. Tá em casa. Eu A acho gente- que isso é o mais importante, a gente transmitir verdade. É isso que eu ia né? falar. E podemos perguntar tudo? Fique à vontade. Não Aí. combinamos nada. Aí, Oba. pessoal, pode perguntar tudo. Foi interessante que quando eu vou entrevistar alguém, eu até conversei com vocês isso anteriormente, as pessoas falam assim, meu Deus, o que você vai me perguntar? Eu falo, fica tranquila que eu não vou perguntar nada que você não sabe responder. A questão é que não foi combinado nada aqui, então eu não sei o que eles vão perguntar e eu tô me sentindo nessa posição de que eu não sei e eu espero que eu saiba responder tudo que vocês me perguntarem. A gente vai ser bonzinho com você. Eu espero, Mauro Miller, eu espero. Vamos lá. Isso. Eu já vou perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade. Esses dias, conversando aqui nos bastidores, vocês conversando e você falou assim para Jaqueline, você foi minha caloura na faculdade. Você fez qual faculdade? Eu fiz jornalismo. Ah. E, na verdade, foi muito legal, assim, porque eu já estava trabalhando na área já há algum tempo, uns 2 anos, pelo menos. E eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E é aí que eu fui fazer jornalismo. Então, a profissão me encontrou primeiro. E isso é uma graça de Deus, né? É uma dádiva, porque é tão difícil você se encontrar numa profissão e você estudar uma profissão que é realmente aquilo que você quer fazer da vida. E a minha história começou ao contrário. Foi o oposto. Primeiro eu entrei na TV e depois eu fui fazer jornalismo. Entendi. Achei muito importante profissionalmente que eu fosse jornalista, não só apresentadora de televisão. As FMs, o Mauro tem uma expertise já de décadas disso, elas promoveram isso na história, né? Você nem precisava ser um jornalista por formação, um jornalista de fato, digamos assim, Sim. e você, de repente, acho que eu vou caprichar mais na minha profissão e vou fazer uma faculdade de comunicação. Exato. Jaqueline, me conte uma coisa, você fez qual faculdade na época? Que ano você se formou? A gente vai te pegar aqui hoje. Tá. E eu quero saber qual que é a diferença daquela época para hoje em dia de fazer TV ou nada mudou, por favor. Ah, mudou, né? Eu me formei em 2004. Eu me formei em 2004 e eu realmente acho que daquela época para cá fiz jornalismo na Tuiuti. E eu acho que muda bastante a comunicação, né? Porque hoje eu tenho impressão que as pessoas assistem primeiro pelas redes sociais e depois elas vão ver na televisão. A maioria das pessoas. Eu acho que se a gente falar de uma faixa etária acima dos 50 anos, talvez tenha a primeira informação pela televisão. Né? Mas de 50 anos para baixo, primeiro eles viram durante o dia ali nas redes sociais, depois eles viram aquela mesma matéria na televisão. Matéria ou reportagem, como as pessoas preferirem. Mas eu penso que a rede social é o melhor, na verdade, o que mais agrega culturalmente, e isso pode ser bom e muito ruim, depende das fontes, para as pessoas hoje em dia. A comunicação, basicamente, é a internet. Então, o jeito de consumir televisão mudou por causa do comportamento digital. Sem O jeito dúvida de consumir alguma. vídeo, né? É. Vídeo. Os vídeos, antigamente, né? Eu trabalho muito com publicidade
não só em rede social, como em televisão. Comecei fazendo publicidade, propaganda na televisão e migrei para a rede social como consequência até profissional. Antigamente, a gente deixava o melhor para o final, né? Então, fica aqui, que eu vou trazer uma promoção incrível para vocês. Hoje em dia, não. Essa promoção é a primeira coisa. Se a pessoa estiver interessada na tua promoção, ela vai assistir o teu vídeo até o final. Então, e a realidade também tem mudado na questão de tempo, né? O podcast vem aqui para na contramão de tudo que está acontecendo, porque a gente vê as pessoas fixando 2, 3 horas na frente do computador ou da televisão em casa para assistir um pod completo, mas isso é assistido em vários dias, né? Eu vejo lá em casa, a gente assiste 30 minutos, no outro dia mais 30, não sei o quê, de repente você terminou de assistir um episódio inteiro. Eu consumo assim também. Pois é, eu espero que vocês assistam o nosso até o final. Mas na internet é diferente. Hoje em dia as pessoas estão assistindo vídeos cada vez mais curtos. Então você tem que passar a tua mensagem em menos de 1 minuto, em menos de 30 segundos. A atenção está estreita. A atenção está estreita. Então, antes nós poderíamos fazer vídeos, tinha vídeo antigamente na televisão de 1 minuto. Hoje em dia ninguém compra mais 1 minuto. As pessoas não vão ficar assistindo esse tempo todo, e também é muito caro. Então, os conteúdos estão sendo cada vez mais dinâmicos. E isso faz com que a gente trabalhe muito. Você acha que a gente está falando mais rápido, inclusive? Eu não tenho dúvida disso. Olha só que legal isso, pessoal. Eu não tenho dúvida disso. Depois do vezes 1 e vezes 2 do WhatsApp, os clientes, muitas vezes, pedem para a gente acelerar a nossa voz para que a gente possa passar essa mensagem ainda mais rápido. Tem quem goste e tem quem não goste. Sim. Mas como a gente trabalha a gosto do freguês, isso. Né, Mauro? A gente grava 5 chamadas ou 4 chamadas por semana para um produto que a gente atende. E aí a gente apresenta juntos, que é o caso da Mega Mania. Quando a gente vai na produtora gravar, a gente grava em 3 velocidades. A gente grava numa velocidade mais tranquila. Normal. Depois a gente grava numa outra velocidade um pouquinho mais rápida. Vezes 1, digamos assim. E depois vezes 2. Muito rápido, para eles montarem a chamada e a gente não precisar lá voltar e gravar de novo. Então a gente grava 3 velocidades para ver quais velocidades eles vão usar dessa chamada para caber em 30 segundos, Sim. que é a chamada da televisão, né? Sensacional. Jaque, curiosidade do público. Qual que é a diferença de você fazer um merchan, ou uma propaganda, ou um vídeo de uma loja de artigos femininos, por exemplo, Belo e Sapatos, e fazer a propaganda de um carro de luxo? Qual que é a diferença? Os públicos mudam, né? Quando você fala com mulher... Para mim é fácil, né? Você está falando de como ela vai compor aquele look, como é que ela vai usar aquilo no dia a dia. Você mexe com a mulher, com o visual dela, com o conforto dela. E o carro é status. O carro é status. Então, assim, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu tenho a impressão que as pessoas medem muito de quão profissional você é de acordo com o carro que você chega. Em Curitiba, então, meus amigos, isso tem assim um peso grande. Então, quando você fala para uma pessoa, para um homem que está ali assistindo aquele conteúdo, que ele venceu na vida e que aquele carro vai representar esse momento de plenitude financeira que ele está vivendo, ele entende e é isso que eles compram, de fato. E a mulher, ela quer beleza. E você acha que a mulher já também está abraçando esse tipo de propósito de comércio também? As inteligentes, sim. Um automóvel de... Eu acho que as mulheres... Eu vou te falar uma coisa. Lá atrás, né, aquela história, quando eu era mocinha, eu tive uma reunião com um dos diretores da Record. E aquele homem, naquela reunião, ele abriu a minha mente, assim, profissionalmente, de um jeito que eu preciso até agradecer ele, de verdade, pessoalmente, porque ele falou assim, aquilo mudou a minha vida em como eu comecei a me enxergar profissionalmente. Ele falou assim, sabe quando que você vai começar a ganhar dinheiro? Quando você entender que você é a sua empresa. Independente de você ser CLT ou não. Então, Jaque, você vai fazer o seguinte, você vai pensar quanto você quer ganhar por mês. Aí você vai dividir isso no número de semanas e dias e você vai chegar na sua conta de quanto você precisa ganhar por hora para
você chegar no seu objetivo mensal de salário. E aí, quando você fizer essa conta, você vai se comportar. No começo, gente, parece meio falsidade, mas depois aquilo entra no seu subconsciente, nos teus atos, e isso faz com que você realmente seja aquela pessoa. Então, assim, você no começo é apenas se comportar e depois virar hábito. Quanto você quer ganhar por hora? Então, você tem que se vestir, você tem que falar. Você tem que ser essa pessoa que cobra X a hora. Cada um tem o seu valor, cada um tem na sua cabeça quanto quer ganhar por mês. E o carro faz parte dessa pessoa. Então, você vai ter o melhor que você conseguir ter. E aí tem mais. Se você quiser, você pode ainda melhorar essa tua mentalidade zero escassez em frequentar os restaurantes que você quer ter prazer e tranquilidade de frequentar, mesmo que no começo eles sejam muito caros para você. Você entende o que eu estou falando? Sim. Sabe? Então, você vai condicionar o seu cérebro e as suas ações e as suas coisas e parar de pensar pequeno e começar a pensar grande. Enfim, a conversa foi longa, foi uma boa reunião e aquilo mudou a minha vida para sempre. Porque eu deixei de pensar pequeno e comecei a pensar, eu quero ser aquela mulher. Certo. Eu quero ter aquelas coisas. Certo. E eu comecei a frequentar meios que eu não frequentava porque eu pensava pequeno demais. E essa foi a mudança, foi a grande chave profissional que eu tive e que me trouxe até aqui. E eu acredito que eu, graças a Deus, consegui chegar no meu valor mensal, no meu valor de hora, a ter o carro que eu queria e tal. Então, aquelas mulheres que ainda não pensam dessa forma estão perdendo tempo, porque isso é muito bom. É uma maneira inteligente de você olhar a sua carreira. Se você pensar... E quando você traz esses elementos, não é soberba. Não. Não é nariz empinado. Não, é objetivo, né? Objetivo. É concentração nessa reprogramação de postura. Você vai começar a conversar com as pessoas que realmente são interessantes para você chegar ao seu objetivo. E isso é uma troca, porque elas também precisam do teu trabalho. Eu comecei a entender que os clientes que eu estou atendendo, eles também fazem parte desse meu objetivo. Quem é que é o cliente que pode me pagar quanto eu quero ganhar por hora? Certo. São esses clientes que eu vou buscar. E esses clientes procuram que tipo de garota propaganda ou que tipo de marketing? Entende? Então, eu vou andar com pessoas que têm o mesmo objetivo que eu e que eu possa agregar no trabalho deles e vice-versa. Voltamos lá no jornalismo, né? Você é formada em jornalismo. Sou. Você já leu notícia no ar? Já fez jornalismo, notícia? Já. E como não combina comigo? Não combina com você? Como é que foi isso? Assim, eu apresentei... Meu primeiro trabalho na televisão foi um programa chamado Rádio Clipe, que é uma releitura do programa que você apresentava. O Mauro fazia o Som Iguaçu. Eu era criança assistindo o Mauro. E a gente... É verdade. A gente assistia, minha irmã... Oh, meu Deus! E a gente assistia o Som Iguaçu. E, de repente, eu me vi dentro da emissora e não fui procurar também. Eu trabalhava numa agência e eu tinha menos de 20 anos de idade. E essa agência, eu trabalhava como modelo. Recepcionista, sabe aquelas moças bonitinhas que ficam do lado do carro? Bom dia, boa tarde, boa noite, fazendo eventos, lançamentos de produtos. Pois é, eu fazia isso. E essa agência me ligou e falou, Jaque, o SBT está fazendo um teste para apresentadora, quer participar? Eu quero. Por que não? Nunca tinha colocado meu pé na televisão. Cheguei lá, nunca tinha visto um teleprompter na vida. Teleprompter, para quem não sabe, é onde passa todo o textinho que a gente lê. Nunca tinha visto nada disso. E tinha muita gente. Mas no podcast não tem, cara. Aqui não tem. Mas tinha muita gente mesmo. Aí daqueles 80 tiraram 40, dos 40 tiraram 20, dos 20 tiraram 10, e no final das contas ficou eu. E um cara que talvez vocês conheçam, o Leandro Caram. Sim. Gente boníssima. Ficamos os dois lá e apresentamos o Rádio Clipe durante um tempo. Quando o Rádio Clipe saiu do ar, sei lá, uns 2 anos depois, eu já não era mais a Jaqueline que ninguém conhece, eu era a Jaqueline, apresentadora do SBT. E aquilo abriu porta, né, gente? E eu, como não sou boba nem nada, aproveitei. E eu realmente achei que aquilo seria apenas uma fase. E dali a pouco eu já estava fazendo jornalismo, já estava toda envolvida. Mas, enfim, eu realmente achei que poderia ser bom eu trabalhar com a comunicação, não dessa forma que eu trabalho.
apresentando alguma coisa de jornal. E aí o SBT me convidou para apresentar um programa chamado Alto Velocidade, que era um programa, obviamente, como o nome já diz, para o objetivo do automobilismo. E eu fui ler uma das pautas do dia, e eu bem felizinha assim, ó. Fulano de tal acaba de sair da presidência da Volkswagen. Felizona, assim, que essa é minha cara, não é? Então, motivo da saída é pelo falecimento do não sei o quê. Sorrindo, gente. Sorrindo. Eu falei, não. Meu negócio é fazer propaganda, eu estar sempre feliz, sorrindo, vendo as coisas. Porque, cara, eu não consigo falar sério, assim, sério, sabe? Eu gosto de entrevistar, eu gosto de conversar com as pessoas, mas é de um jeito leve. Não é o meu perfil passar notícia ruim. Eu gosto de passar notícia boa para as pessoas, sabe? Entendi. E dá para fazer o contrário também, né? Agora eu vou tomar um pouco de espírito de Mauro Miller. Por exemplo, você começa a dar notícia assim. E informamos agora, nos últimos momentos do telejornal Bioma 7, que o salário mínimo não vai continuar. 10 mil reais subiu! Você dá aquele up. É verdade? Do negativo para o positivo. Pro positivo. Mas, assim, Coisa as rara, empresas inclusive, precisam de comunicação. Eu comecei a notar que as empresas precisam de comunicação e elas precisam também, não só da parte ali séria, engessada, elas precisam de pessoas que comuniquem sobre os seus negócios de uma maneira leve. E foi nessa linha que eu fui. Maravilha. Mauro, oi. Quando a gente convidou a Jaqueline para vir somar no Bioma, eu fiquei pensando assim, tudo bem, ela já é apresentadora e ela também já representa marcas, né, com o serviço de publicidade, vamos por assim. Mas o que mais a Jaqueline tem de especial que a gente não consegue identificar? Mas você me falou nos bastidores, queria que você falasse um pouquinho sobre. Cara, a Jaqueline, primeiro, ela é verdadeira. Isso é o mais importante de um profissional que trabalha com a comunicação, né? Ela tem que olhar nos olhos, porque você olhar na lente da televisão, na lente de uma câmera, e quem está lá do outro lado está vendo você, ela vê os seus olhos, né? Ela vê a sua aura, ela vê a sua alma, ela vê a sua sinceridade. E muita gente não consegue passar essa verdade da pessoa. E a Jaqueline consegue passar ela no ar. Independente se ela está colocando a propaganda de um carro, se ela está vendendo um título de capitalização ou se ela está apresentando a entrevista com alguém. Essa verdade, ela transparece, transborda na pessoa que ela é. E eu conheço a Jaqueline, vai uns quase 30 anos já, que a gente se cruza no mercado, trabalha junto com alguma coisa que ela está no mesmo ambiente que eu, e agora, desde março, trabalhando juntos num projeto. E eu vejo isso da Jaqueline, eu vejo essa verdadeira apresentadora que ela é. Da mesma forma como ela está aqui agora, você que está assistindo aqui, isso é bem importante. A mesma Jaqueline que apresenta e está aqui dando entrevista é a mesma que está dentro do estúdio conversando com a diretoria, com o câmera, com o porteiro, com o diretor da TV, com a tia do café e com o cara que ela está entrevistando. Isso é muito difícil um profissional ter, e a Jaqueline tem isso. Ela tem isso, essa empatia com as pessoas. Perfeito. Por que eu queria que o Mauro falasse isso? E obrigado, porque eu vou entrar no assunto credibilidade. Sendo assim, 2 pontos. Por que é vantajoso uma marca, uma empresa ou um empresário vir contar a sua história profissional ou jornada num podcast? Nas suas palavras. Eu acho que o podcast ele dá essa liberdade que a gente tem aqui, né? Da pessoa pensar sobre a própria história, dela responder sobre a própria história. E é muito legal porque isso depois, no feed do cliente, vai dar muita autoridade. Porque, assim, não é todo mundo que é interessante o suficiente para dar uma entrevista. Exato. Que tem história para contar para dar uma entrevista. Então, assim, se ele sabe falar sobre o negócio dele, perfeito. É a melhor coisa que tem. É a autoridade que os clientes dele precisam para que ele se saia bem e venda muito mais. Perfeito. E olha que legal, Mauro. No entanto, quando a Jaqueline vier a apresentar o Bioma 7, seja bem-vinda. Muito obrigada. As pessoas, os empresários e as marcas precisam entender que a tua credibilidade vai ser a mesma diante das câmeras ou nos bastidores, que daí vem a corroborar
a skill da Jaqueline, que é a leveza, o compliance, o preto no branco e a transparência. Com certeza. É isso? Não, é isso. E aqui eu quero deixar público isso aqui, né? Em outubro do ano passado, eu saí do programa Show de Bola que eu apresentava na Rede Massa. E aí eu caí no mercado avisando as pessoas, saí do Show de Bola, hein? Tô livre no mercado aí e tal. Eu visitei diretores de televisão, visitei algumas produtoras, e aí em dezembro aconteceram 2 coisas. A primeira, o Elton me procurar para me fazer o convite para participar aqui dos podcasts do Bioma 7. Hoje, eu já não participo só do Bioma 7. De toda a Óptima Produções, nós temos vários projetos aqui que as coisas estão se desenvolvendo. Então, primeiro, meu agradecimento ao Elton. Agradecemos nós. E logo em seguida, eu recebo uma mensagem, posso te ligar, da Jaqueline Moraes, dizendo, Mauro, o Colemar pediu a conta, ele vai sair da apresentação do Mega Mania. Eu gostaria de saber se eu posso indicar o seu nome para apresentar o programa. Eu falei, puxa, obrigado, pode indicar sim, fico feliz. E a Mega Mania me fez o convite, fui lá numa reunião com o André, e no dia seguinte eu aceitei o convite. Então eu devo agradecimentos à Jaqueline por isso também, porque assim, uma coisa que eu não imaginava fazer, né? Porque eu estava na crônica esportiva, né? Achava que ia voltar para a crônica esportiva. Outubro, novembro, dezembro, isso não aconteceu. O mercado que eu olhei, eu não me interessei por ele. E quando apareceu essa oportunidade para apresentar um produto novo, isso me deixou assustado. Sim. E quando eu aceitei o convite, ela me fez assim, ficar à vontade, entender o produto, me ensinou a fazer um novo produto. E eu estou aqui hoje, desde março, atuando nesse produto, muito feliz. Assim. Graças a Jaqueline. Graças a Jaqueline. Graças a ele. Você sabe que eu primeiro quero agradecer tudo que você falou sobre a minha persona. Muito obrigada. Você sabe que muitas pessoas que a gente encontra, eu não sei se a TV cria isso na cabeça das pessoas, que parece que nós temos um passe livre para ser metido. As pessoas esperam isso da gente, acredita, Elton? Acredito. Então, assim, e eu tenho pavor disso, na verdade. Eu acho que humildade não é mérito, é obrigação, cara. Cara, obrigação. E aí que tá a tua credibilidade. Então, mas ele sempre foi esse cara também. Super humilde, super atencioso, cara legal. Todas as vezes que eu encontrava com ele tava felizão, alto astral, não sei o quê. Quando eu soube que eu ia trocar o meu parceiro, eu falei, gente, deixa eu ajudar, porque tem que ser um cara legal. Você já pensou que chato você ficar apresentando um programa e ali tem que ter uma sintonia, né? Uma sinergia entre os apresentadores. E quando eles me falaram, eu falei, deixa eu pensar em alguém. Pedi uma iluminação do céu para eu poder indicar um nome e foi o nome dele que eu indiquei. Eu vou contar para vocês uma coisa, eu não sou muito de polêmica, tal, mas eu vou contar para vocês uma coisa real que aconteceu comigo. Eu fui uma vez assistir o programa Hoje em Dia. Depois, se vocês quiserem cortar isso, vocês cortam, tá? Mas eu vou contar aqui. Vamos lá. Eu fui assistir o programa Hoje em Dia lá na Record, em São Paulo. E quando eu cheguei lá, eu fui apresentada pelo diretor do estúdio para toda a equipe do Hoje em Dia como apresentadora de TV da Record aqui em Curitiba e que tinha um programa similar ao deles, que na época era o Ver Mais, que era um programa local aqui bem parecido com o Hoje em Dia, claro, nas devidas proporções. E naquele dia, a moça comprida, chamada Ana Hickman, ela me tratou tão mal que até a mocinha que estava com um foninho, assim, que ficava no foninho cuidando das coisas, ficou envergonhadíssima. Porque eu, lógico, cheguei lá querendo tirar uma foto com ela. E aí eu falei assim, oi, Ana, tudo bem? Eu queria tirar uma foto com você. Gente, era na hora do intervalo. O intervalo tem 3 minutos. Quanto tempo demora para tirar uma foto? 15 segundos. Acabou. Ela olhou para mim, olhou para a mocinha que estava do lado e falou assim, você tá vendo? É esse tipo de coisa que não pode acontecer. Eu não quero ser interrompida. Tipo, mais ou menos isso. A guria fez assim, a menina murchou assim do meu lado. Falei, não, fica tranquila. E fui para lá, lógico que essa foto não saiu. Qual é o meu aprendizado disso? Cara, eu aprendi que eu não tenho direito
de ser assim com as pessoas que me procuram no dia a dia. Porque aquela pessoa, talvez ela nunca mais tenha a possibilidade de me encontrar de novo, porque talvez aquele dia eu estivesse num mau dia. Como eu quero acreditar que seja o que aconteceu com ela lá, né? Talvez ela não estivesse num bom dia e ela se comportou dessa forma, talvez a TPM dela seja... E aí... eu aprendi com isso que eu não posso ser assim, porque talvez a pessoa nunca mais me encontre e talvez naquele dia eu não esteja bem e ela não vai ter a oportunidade de me ver num dia bom. E aí, cara, é uma coisa que entra nisso que você falou. Eu tenho obrigação, já que eu trabalho na televisão, de que eu trabalho com o público, de ser uma pessoa acessível, de da humildade ser meu lema, para que ela nunca tenha essa péssima impressão de mim. Eu quero que as pessoas... dentro da minha casa é uma coisa, coitado do meu marido, mas fora as pessoas têm que ter o melhor, assim, realmente, porque elas talvez não me conheçam o suficiente para saber ela não está num bom dia. Agora, vamos, já que você falou, acabou de falar do marido, vamos falar do Thiago aqui? Ai, eu adoro Thiago, falar. Vamos falar de você, Thiago. Olha o meu sorriso, ó. Adoro ele, cara muito legal. Ele é o marido da apresentadora. Ele não é um cara famoso, ele é um cara competente, que eu conheço, ele sabe fazer as coisas que faz, mas ele não é uma figura pública famosa. Ele convive bem com a figura pública que você é? É uma coisa legal? Ou ele agora convive e não convivia? Como é que é essa história? Muito se engana, Mauro Miller. É? O Thiago sai comigo por aí, eu falo, ô, vereador. Ele conhece todo mundo. Ele conhece todo mundo? Mais do que eu. É impressionante como ele conhece as pessoas. Porque é diferente. As pessoas me conhecem, mas o Thiago conhece todo mundo. Cara, não sei o quê. E é assim, a gente ri muito disso em casa, porque ele fala assim, fui num lugar hoje, e isso não é de vez em quando, é quase todo dia. Fui num lugar hoje e eu entrei no lugar e a pessoa falou assim, você é marido da Jaqueline. E ele fala, eu não sei, eu tenho o nome, eu sou o Thiago, mas ele fala brincando porque ele não tá nem aí. E ele acha muito legal a história do ser marido da Jaqueline. As lojas, empresas, essa semana a gente recebeu uma sacola de produtos fitness, pra você ter ideia. Barrinha de proteína, essas coisas que pessoas saudáveis comem. E aí ele ganhou... Você acredita que a empresa mandou uma sacola para mim e outra para ele? Nossa, maravilha. Vários clientes meus de publicidade na internet, quando me contratam, falaram, você pode trazer teu marido? A gente quer gravar com ele também. Porque ele tá tão junto nas minhas redes sociais que as pessoas estão conhecendo o Thiago também. E ele se diverte com isso. Claro, a área dele não é essa. Meu marido trabalha com imóveis. Não trabalha com televisão, mas deveria. Você falou de produtos e serviços. No Bioma 7, o Mauro é testemunha que já entrevistamos juristas, médicos, fisioterapeutas, atletas, advogados, artistas da música, artistas do rock, produtores musicais, cientistas, políticos. O nosso arcabouço, o nosso guarda-chuva, ele é bem amplo. Uhum. O que você espera vindo agora apresentar o Bioma 7? Duas coisas. Diga. Duas coisas. Uma delas é que eu adoro aprender. Quando você apresenta um podcast desse e que você conversa com tantas mentes legais, você absorve muita coisa que talvez você não iria absorver fora daqui. E você se prepara para uma entrevista. Então, eu gosto de aprender. E isso é muito legal. Eu vou aprender demais aqui. E segunda coisa, a credibilidade. Porque eu acho que realmente isso faz todo sentido. Você precisa estar num canal com boa credibilidade para que isso agregue na vida de quem está sendo entrevistado. Então, são as duas coisas que eu acho que são muito importantes. A credibilidade e a experiência disso tudo que eu vou viver com vocês. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Ela que já foi DJ. Já. Você sabia que ela já foi DJ? Não sabia dessa? DJ. Jornalista, DJ, apresentadora. Empresária. Modelo, empresária. Olha. Caramba, muita coisa que se faz, né? Mas quem não é assim? Pensa bem. Eu acho que todos nós, assim, todos nós temos várias vertentes, né? Para a menina que tem 25 anos de idade hoje, está saindo da faculdade de jornalismo, ou medicina, ou direito, ou está sendo professora, as guerreiras professoras, que mensagem você deixa? Quanto mais skills, e aí vai do teu jeito agora. Sim. Aquela mensagem anterior, que eu acho que, primeira coisa, você tem que realmente ganhar dinheiro com o que você gosta. Tá.
Porque você vai precisar trabalhar. É muito só se você for assim muito de berço, né, Mauro? Para você não precisar trabalhar. Mas é até para a mente da pessoa. Então, assim, trabalhe de fato com o que você gosta, porque o dinheiro vai ser consequência. Quando você estiver já entendeu a sua área, é isso que quer fazer da vida, pense em quanto você quer ganhar por mês. E se proponha a ser essa profissional que pode se dar o luxo de escolher o seu próprio salário. Não é quanto o mercado quer te pagar, é quanto você quer ganhar. E eu acho que isso é super importante. É a sua postura profissional, o seu desenvolvimento dentro da sua área para que você consiga ser bem remunerado. O sucesso vai ser consequência e o sucesso não está atrelado a dinheiro, apesar de que é meio óbvio que uma pessoa bem-sucedida ganhe bem. Mas o bem-sucedido, Elton, na minha opinião, é aquela pessoa que exerce há muitos anos a mesma função. Então, você pode ser bem-sucedido em qualquer área. Não precisa estar com o microfone na frente para você ser bem-sucedido. Em qualquer área. Você atuou nessa área durante muitos anos, você tem sucesso. Eu acho que o sucesso vem junto com o dinheiro. Porque se você está trabalhando bastante tempo na mesma área, as pessoas, quando elas lembrarem que elas precisam do teu produto, elas vão te procurar e vão comprar de você. Eu tenho clientes que eu atendi há 10, 15 anos e que, quando eles precisam de novo de vídeos e tal, eles voltaram me fazer contato agora. Então, o mais importante é fazer o que gosta. Parece meio clichê, né? Mas tem gente que procura a profissão pelo dinheiro. E o dinheiro, de fato, vai ser consequência. Uma coisa que também me pegava muito no pé, mas isso há muito tempo. Mauro, você faz rádio, você faz televisão, daí você foi para o teatro, daí você fez palhaço, nesse meio tempo você sempre fez música, você já escreveu livro, e isso era uma coisa que me incomodava, da reação das pessoas com essa história de eu fazer muitas coisas. Ficava aquela coisa assim, será que alguma coisa ele faz direito de tudo isso que ele faz? Que maldade. Não, mas existe esse pensamento, né? Você convivia com isso também ou isso nunca te incomodou? Não. Não? Não, porque se você pensar, o que eu faço? Eu trabalho na TV há muitos anos, e a minha imagem sempre foi muito comercial na televisão, e eu trabalho também nas redes sociais com produção de conteúdo e comerciais em redes sociais. Que é muito bobo aquele empresário que ainda não entendeu que ele precisa movimentar as redes sociais dele, que ele precisa... Ainda tem muita gente, Tem né? muita gente que não entendeu isso ainda. Mas que bom que a maioria já entendeu, né? Então, eu trabalho com comunicação lá né, corporativa, na televisão e redes sociais. E é isso, eu acho que não tem muito... As outras coisas foram artes. Entendi. Foi uma área meio artística que eu coloquei ali no meio também. Muda só, de repente, a modalidade. Tipo, o cara é professor de educação física, né? Aí um dia ele dá vôlei, que é completamente diferente do basquete e tal. É mais ou menos isso? Mas você sabe que a minha área esquentou muito depois da pandemia? Durante a pandemia e depois da pandemia? Sim. Porque as pessoas entenderam ali que quem não estava no online estava frito. Fechou a porta, baixou a porta e o cliente não tem como entrar. Como é que ele vai ver? Quem não é visto não é lembrado, de estado antigo. E tem outro ponto, agora eu vou chamar vocês dois de meus colegas para a gente fazer um debate rapidinho aqui. Quando um empresário ou uma marca solicita um orçamento ou um produto para expor nas redes sociais, a primeira pergunta que tem que ser feita é: isso vai me trazer retorno financeiro ou vai me trazer retorno de branding? Por quê? Para você ter retorno financeiro, você precisa de uma boa visualização com uma boa estratégia. E isso, o teu serviço, o teu produto, Jaqueline, o do Mauro e agora nós três aqui, ele consegue entregar aí de uma maneira muito performática, porque a gente entende que branding tem que vir em primeiro lugar. O conceito da produção do vídeo ou de um programa de podcast, por exemplo, é fundamental para que esse momento faça plug com o universo do marketing, que sim, com outras estratégias também vão te trazer retorno financeiro. A única coisa que talvez é a dúvida maior hoje de quem vai contratar uma pessoa como a Jaqueline, como o Mauro, como você, quando eu vou fazer uma postagem na rede social para a marca dessa pessoa, eu acho que a maior das dúvidas que eu vejo no mercado é justamente o que postar com esse cara,
O que postar a minha marca com esse cara vai fazer com que eu tenha um retorno de vendas por causa disso? Acho que é a grande dúvida do empresário hoje, né? Porque a pessoa de marketing vai lá e convence ele. Porque não é só o número de seguidores. Não. Exato. É presença, Sim. credibilidade já discutida aqui. Qualificação, né? Qualificação e o estudo com expertise daquilo que você faz, por exemplo, que vai ser entregue. Ou seja, é um compilado de pecinhas que, formados ou unidos, vão entregar aquele resultado. Né? É muito mais fácil, então, eu batalhar minha vida inteira, por exemplo, para construir um Instagram pomposo em seguidores, mas e a credibilidade do estudo que está por trás daquilo? Isso a Jaqueline é especialista. Né? Porque a gente vê nas redes sociais dela, né, a quantidade de clientes que ela tem um nicho de mercado, ela tem determinados clientes que ela atende e as pessoas quando te procuram já sabem o que procurar, né, Jaqueline? Já. E eu acho que, no caso, eu não me coloco como influenciadora digital, né? Porque eu sou jornalista, eu crio conteúdo para a página dos meus clientes. Mas, enfim, de certa forma, ou indiretamente ou diretamente, eu acabo influenciando também Sim. na compra das pessoas. Com certeza. Mauro, eu não faço propaganda do que eu não consumo. Eu acho um absurdo aquela pessoa que vai lá e pega assim um encapsulado. Aí ela é contratada para fazer propaganda de Fala um que é negocinho que emagrece. Aham. Olha, toma esse aqui 2 antes do almoço, 2 antes do jantar, você vai perder 5 quilos por mês. Você tomou? Sabe o que eu faço quando é produto desse tipo? Quando não é assim, ó, vim aqui, sentei nesse restaurante, comi e é bom. Isso é uma propaganda que eu posso fazer imediatamente para você. Agora, se você tá me dizendo que esse negócio aí que você vende emagrece, eu vou falar assim, daqui um mês eu volto te dizer se eu faço propaganda para você. Se funcionar... Eu faço assim. E eu acho que todo mundo que trabalha como eu deveria fazer assim também. Então, assim, cara, esse creme que você tá vendendo aí, tá dizendo que vai derrubar todos esses pés de galinhas, então peraí que eu vou usar e depois a gente conversa. Quem é meu cliente sabe que eu trabalho dessa forma. O Bioma 7, nesse sentido, olha que legal, ele consome, digamos, todas as histórias que passam por aqui. Vamos dar um exemplo bem básico. Vai vir um ginecologista aqui, eu não consumo esse serviço porque eu sou homem. Mas a história dele e o potencial de entrega que ele de entrega para o mercado feminino, seja para fertilidade ou cuidados com a saúde, isso me faz consumir a história dele nesse sentido. Então, por isso, quando eu falo lá, né, o nosso bordão, aqui pode tudo, desde que seja você sempre. Ou seja, compliance, preto no branco, você ser orgânico, você ser realista o máximo possível. Galera, a publicidade já não é mais a alma do negócio. O consumidor está atrás das verdades que você não tem ideia. O Google, se ele pesquisar a fundo, ele tiver expertise, ele vai saber se o creme para rugas já deu BO, se teve aceitação. O Reclame Aqui tá cheio. Já está cheio. Mas, moral da história, se você confia no teu produto, se você tem um serviço bom, se você tem uma entrega boa, você venha gravar, por exemplo, num podcast que vai te dar essa visibilidade, basta o podcast ter a missão de te entender para poder te atender. E eu acho que é aí que as nossas histórias aqui têm fundamento, credibilidade e muita entrega. Agora me conte uma coisa, rádio você já fez? Adoraria. A gente sempre falou disso, né? Você precisa convidar ela para a rádio agora, Você sabe que a Jovem Pan me convidou para fazer uma entrevista, para dar uma entrevista e tal lá. E quando começou o programa, gente, mas assim, eu fiquei nervosa igual eu fiquei aqui hoje. E eu não fico mais nervosa, né? A gente, metidinha. Mas é verdade, a gente tá tão acostumado, isso faz tão parte do nosso dia a dia. Desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, eu tô falando e comunicando. E a rádio me deixa nervosa. Por quê? Eu tenho recurso imagem, né? Com a televisão, com o Instagram e tudo mais. Agora, na rádio, não. Para a pessoa que está ali me acompanhando, você tem que narrar o que está acontecendo, porque os seus olhos estão aqui, ó. E isso é difícil, né, Mauro? Não é assim, papum, você fazer rádio, entendeu? Quando você tem, assim, ó, gesticular e tal, você perde um tempinho aqui. É que eu costumo dizer, né, quando eu falo para as pessoas sobre o rádio, na coordenação, por exemplo, da Rádio Mix que eu faço, o locutor da rádio, ele tem que entregar para quem está ouvindo tudo mastigadinho e interpretado para que o cara que está no carro, prestando atenção, ele ouça, ele não precisa pensar o que ele está ouvindo.
Ele tem que ouvir e absorver Já aquilo foi. e acabou. A pessoa está em casa trabalhando, a mulher passando uma roupa, a pessoa no computador a mulher fazendo um trabalho de faculdade e escutando rádio, ela não pode ficar pensando no que o locutor está falando. Ela tem que ser informada exatamente com o sentido da palavra. Você sabe que eu lembrei agora, eu fiz para Ouro Verde FM, eles me chamaram lá para gravar a hora certa. A única coisa que eu fiz em rádio nesses anos todos. E umas frases, assim, que ficam rolando na programação. Desculpa, gente, bati Os aqui. slogans e tal. E aí, eles me trouxeram várias laudas e eu comecei a gravar nesse tom aqui, que a gente tá conversando e tal. Aí veio o senhor Paulo. Paulo e ele, Roberto. Sim. Gênio. Ele desceu e falou assim, Jaque, pensa que você tá falando no ouvido da pessoa. E pensa que as pessoas que estão ouvindo você, elas estão assim, num consultório, elas estão dentro do carro, elas estão num momento íntimo. É a cara da rádio. Então, assim, pensa nisso quando você for gravar. E aí ele começou a acertar, afinar a minha voz para eu ficar agradável na rádio dele. Aí saiu mais ou menos assim: Ouro Verde FM, a rádio Easy de Curitiba. Gente, é outra pessoa. Eu falei, o quê? E você estava trabalhando com o mestre, né? Cara, ele conseguiu te passar. E aí eu vi que eu sou muito mais, né, uma mix, uma jovem punk, isso aqui, do que... Uau, eu tive que me concentrar para ser essa mulher. Jaque, se você for apresentar o programa, como é que a gente tem que falar? Então eu vou falar com aquela voz de locutora que eu aprendi. Vamos lá. Bioma 7 Podcast. Aqui pode tudo, desde que seja você, sempre. Olha aí, ficou legal, hein, cara? Muito bom. Ô, Paulo Roberto. Ah, não, o Paulo Roberto não está mais lá agora. Eu podia chamar você de volta para Ouro Verde. Né? Mauro, para a gente entrar nos momentos finais, é com você. Jaqueline, bem-vinda. Espero que a gente possa apresentar o podcast juntos também, né? Porque vai ser muito legal. Vai ser muito legal. E eu quero dizer para você assim, eu tô aqui desde março, mais ou menos, né? Fazendo podcasts e trabalhando com a produtora aqui. É muito legal ficar aqui, é muito legal esse ambiente, as pessoas, todos os profissionais aí, a galera que trabalha. Então você vai ser, com certeza, você vai fazer muita coisa boa aqui. Muito obrigada. Também, acho que a gente trocou essa indicação também, né? Porque aconteceu lá a indicação da Mega Mania e eu acho que o fato do Mauro estar aqui, ele também, o Elton lembrou que eu existo e me chamou, mas muito obrigada, vai ser excelente estar aqui em mais um projeto com você, Mauro. Jaque, um abraço na família, Obrigada. Um abraço na tua profissão e os amigos da TV. Obrigada. Manda um abraço pro Mauro Miller, se você chegar ali por aí. Domingo. Domingo a gente se vê. Diga para ele que eu gosto muito dele. E outra coisa, brincadeiras à parte, eu vou bater de novo ali. Quando você traz a tua credibilidade, a gente vê que você nos bastidores é uma pessoa pura e uma pessoa objetiva com os teus princípios, certo? E eu acho que isso é um dos principais guias. Se você frequenta alguma igreja, parece que sim, porque você tem isso bem crente dentro de você, parabéns. Se você faz esporte e tem os bons costumes, parabéns. Mas o nosso parabéns é pela profissional, que a gente se conheceu lá na faculdade há quase 30 anos. O tempo voa e você só cresce e não para. Da mesma maneira o Mauro, e é assim que o Bioma 7 pretende abraçar todas essas histórias, todos esses mercados e falando daquilo que é bom, né? Que são marcas, histórias, comunicação, música, teatro e tudo que envolve esse nosso Brasilzão aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você sabe que eu acho que um dos pilares importantes como pessoa é a gente jamais ter hipocrisia fazendo parte do nosso dia a dia. E eu preciso, para eu me sentir bem, para eu me sentir tranquila, eu tenho que ser a mesma pessoa, e isso a gente já falou na nossa conversa de hoje, a mesma pessoa em todos os ambientes. Eu preciso conversar igualmente em todos os ambientes. Então, assim, eu não posso, na hora que eu estiver na igreja, ser uma pessoa,
né, na rua outra pessoa, dentro da minha casa outra pessoa e no meu ambiente de trabalho outra pessoa. Isso para mim é hipocrisia. Então, assim, você trabalhar com a verdade, né, você tem a tranquilidade de que você não precisa interpretar e encenar nada. Eu vou ser sempre a mesma pessoa, independente do lugar. E, é claro, independente do local, como daqui para frente eu vou estar mais com vocês e frequentando mais esse espaço. Fico muito feliz de verdade com o convite. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de manter um podcast. Eu já apresentei alguns, mas contratada, né, de uma maneira diferente do que vai acontecer por aqui. E eu fiquei muito feliz mesmo de poder aprender muito mais com vocês que já estão há mais tempo do que eu na área. O aprendizado é bilateral, né? A gente vai aprender muito com a Jaqueline. Com certeza. Eu sombra disso. Bioma 7 com vocês. Aqui pode tudo. Jaqueline Moraes, Mauro Miller, Elton Maggi Torres, que vos fala agora. E aqui pode tudo, sempre. Do jeito que vocês quiserem. Do jeito que a Jaqueline quis. Isso aí. Lucas, capricha nos cortes. Tchau.